Terminei minha parte de um trabalho de processo muito difícil, sem brincadeira. Muito difícil o trabalho porque é assim, não é só a questão de ser difícil, é a questão também que ele dá muito trabalho. Tem coisas na vida que são fáceis, mas elas dão muito trabalho para serem feitas. Tem coisas na vida que são difíceis e tem coisas na vida que são trabalhosas. Esse trabalho é uma mistura de trabalhoso com difícil. Eu sei, cara, fui escrevendo até dar umas 6 páginas. E o trabalho é de 10, mas só que um amigo meu fica com uma outra parte. E aqui eu vim trazer, como é que se diz? Eu vim trazer um resumo, não é exatamente um resumo para falar a verdade, mas é um material de 23 páginas que ele auxilia, né, a entender essa matéria do primeiro bimestre, primeiro trimestre, sei lá. Então eu vou começar a ler porque é a minha revisão, né? Então o que eu posso fazer, né? Eu vou começar a ler aqui e gostaria de dizer que eu não mandei esses vídeos de processo porque simplesmente eu não vi sentido no momento que eu estava estudando em fazer vídeos sobre as aulas, que eu não tinha tempo. Para falar a verdade, eu realmente não tinha tempo. Quando eu tinha um tempo, eu queria descansar, eu queria fazer qualquer outra coisa que não fosse um vídeo falando sobre qual é o nome? A matéria. Porque assim, você passa o tempo todo lendo várias coisas sobre a faculdade, né, assuntos de matéria, e quando você vai se divertir ou você vai descansar, você vai fazer isso lendo coisa ainda da faculdade, isso aí não é, como é que se diz? Um descanso de fato. Isso aí é somente mascarar, como é que se diz? Somente mascarar mais trabalho, tornar o trabalho que você já fez um pouco mais interessante para continuar fazendo. E não é esse o meu interesse aqui, né? Mas agora que acabou o período de provas, foi um espancamento total mentalmente, então a gente ficou roxo de tanto espancado que eu fui pela matéria. E agora, né, eu vou ler aqui. Esses eram os esclarecimentos do porquê tem poucos vídeos não só de processo, mas como de direito empresarial, direito penal, direito civil e também de direito constitucional, porque realmente estava cheio de coisa, sem brincadeira. 5 matérias, 5 trabalhos, 5 provas, é muita coisa para se fazer. E, infelizmente, a faculdade que eu estudo, ela é extremamente implacável. O aluno, meu amigo, se ele como é que se diz? Descansar demais, a faculdade vai devorar ele cedo ou tarde, entende? E ela é muito oneroso você pagar uma dependência, ainda mais numa faculdade privada, porque ela, quando você perde, você tem consequências irreparáveis, assim, sabe? Quer dizer, você vai conseguir o dinheiro da dependência depois, trabalhando, verdade, mas não deixa de ser um processo muito triste, de ser um processo meio revoltante, né? Frustrante. Bom, era isso que eu tinha para dizer, desculpa aí esses esclarecimentos. Vamos começar com o resumo. 3 minutos de falatório, que coisa, né? Bora lá. Atos processuais e processo. O que é? Atos processuais são os atos do processo que têm por efeito a constituição, conservação, desenvolvimento, modificação ou cessação da relação processual. Diferenciam-se dos demais atos jurídicos pelo fato de pertencerem ao processo e produzirem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual, seja na sua constituição, desenvolvimento e extinção, como diz o Humberto Teodoro Júnior. Os atos processuais são espécies de atos jurídicos. Processo é o meio pelo qual uma parte lesada busca a efetivação de seu direito. No entanto, esta busca pode acontecer de várias formas diferentes. A estas formas nomeiam-se procedimentos. Processo, como já se afirmou, é um método, isto é,
o sistema de compor a lide em juízo por meio de uma relação jurídica vinculativa de direito público, enquanto o procedimento é a forma material com que o processo se materializa, entende? Isso é algo dito pelo Humberto Teodoro, parafraseando o José Frederico Marques, tá? O Orione Gonçalves Correia afirma que o processo é uma relação jurídica submetida a uma instrumentalização metódica, procedimento, para que possa desenvolver-se perante o Poder Judiciário. A metodização e instrumentalização se dão, por sua vez, a partir dos procedimentos judiciais, ordinário, sumário e especial. Eu acho bom deixar claro que tudo que eu vou ler aqui são fragmentos de outros sites, tá bom? Se você procurar as matérias que eu vou falar aqui, tá tudo em site, não é nada que eu criei, tá? Porque realmente eu não tinha tempo, só fui pegando o fragmento, copiando e colando aqui, tá? Isso aqui é o resumo, não é pra faculdade, é pra mim mesmo. Então vamos continuar. Conhecimento é a fase processual em que o juiz tomará conhecimento de todo o conflito da lide, uma vez que ele não o sabia anteriormente. É justamente por isso que o juiz é imparcial. O magistrado ouvirá as alegações das partes, a razão para o autor ir a juízo, petição inicial, bem como os motivos que levaram o réu a resistir à pretensão do autor, contestação. Nesse momento, ele tomará conhecimento da controvérsia. Em outras palavras, ele conhecerá os motivos e fundamentos da discussão entre as partes. Fred Didier afirma que quando o que se procura é uma declaração sobre quem tem razão, uma certeza jurídica, a formação da lei no caso concreto utiliza-se do processo de conhecimento. Após esse momento, o juiz abrirá a fase de instrução. As partes poderão produzir todas as provas possíveis para confirmar a veracidade de suas alegações. Após esse período, o juiz analisará as provas produzidas meditando sempre nas alegações das partes. O resultado final de todo este esforço intelectual será a prolação da sentença, determinando quem tem razão, se o autor em sua pretensão inicial ou se réu ao se opor à ideia do autor. Passada essa fase, inicia-se a possibilidade recursal. Caso as partes discordem total ou parcialmente da sentença, poderão recorrer da mesma, apontando fundamentos jurídicos para tal insurgência. Quando não mais couber recurso da decisão judicial, operar-se-á a coisa julgada, ou seja, as partes deverão submeter-se ao que disse o magistrado, acabou-se. Pois bem, ninguém gosta de perder, ainda mais quando a decisão torna-se imutável. Nesse prisma, o perdedor geralmente não cumpre espontaneamente a sentença. Inicia-se, então, a fase de cumprimento da sentença. Nela, o juiz dará o prazo de 15 dias para o réu pagar. Caso o réu persista em opor-se, o juiz buscará todos os meios para a satisfação do crédito. Penhora em contas bancárias, busca de bens móveis e imóveis, ações em empresas. Olha, isso é dito até em direito empresarial, né? Ação. Ação significa que o direito de cada pessoa, natural ou jurídica, tem de obter uma resposta do Poder Judiciário. Ação em sentido amplo ou em nível constitucional significa direito que qualquer pessoa tem de obter uma resposta do Poder Judiciário, seja ela qual for. É um direito incondicionado. Nessa toada, podemos dizer que o direito de ação é um direito garantido constitucionalmente, e por isso nada impede seu exercício. A ação, contudo, é diversa de processo. Processo é meio pelo qual irá se acionar o Poder Judiciário. Vamos lá. Características: direito subjetivo. O titular do direito, ou quem tenha respaldo jurídico para pleitear em nome próprio direito alheio, legitimidade extraordinária, pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional. Direito autônomo e abstrato não se confunde com direito material que se pretende tutelar. Mesmo que o autor da ação não obtenha o provimento jurisdicional desejado, ainda assim pode-se dizer que ele exerceu o direito de pedir ao Estado juiz que se manifeste a respeito. Direito público. A prestação jurisdicional é uma atividade pública indisponível do Estado,
Independentemente do objeto de litígio, o direito de pedir ao Estado que solucione a lide é público, porquanto envolver o interesse social, a solução pacífica dos conflitos, mediante a interferência do poder estatal. Assim, a ação é um direito autônomo, subjetivo e público, de invocar o poder judiciário para que ele lhe diga o direito no caso concreto. Atos das partes. Os atos das partes são praticados pelo autor, réu, terceiros juridicamente interessados, Ministério Público, unilateralmente ou de forma bilateral. Além disso, de acordo com o 158 do CPC, artigo 158, os atos das partes produzem efeitos imediatos. Olha, é só para deixar claro, alguns desses fragmentos, infelizmente, acho que eu peguei do CPC antigo, tá? Então talvez não seja 158, mas vamos continuar, tá? Atos postulatórios. São aqueles em que as partes apresentam algum pedido ao juiz, formulando suas teses de ataque ou defesa. Petição inicial, contestação, réplica, recursos. Atos probatórios. Como o nome sugere, são aqueles atos que se destinam à instrução do processo. Vale dizer, de provar, de convencer o juiz da causa acerca de suas alegações. Exemplo, juntada de documentos, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, atos de disposição. São atos em que a parte, objetivando a resolução do conflito de interesses, abre mão de alguma faculdade processual, seja pelo reconhecimento jurídico do pedido, renúncia, transação ou desistência. Reconhecimento jurídico do pedido. Gera a extinção do processo com resolução do mérito. Hipótese que o réu se submete de forma espontânea ao pedido do autor. Renúncia é o ato de disposição em que a parte renuncia a um direito material ou processual, por conta própria, de forma unilateral. A renúncia gera efeitos imediatos, não dependendo de homologação judicial. Exemplo, renúncia ao prazo recursal estabelecido exclusivamente a uma das partes. Transação é o ato pelo qual as partes, mediante concessões recíprocas, abrem mão de parcela de suas pretensões, visando uma conciliação e composição do litígio. Dispensa a homologação judicial, uma vez que também produz efeitos imediatos. Desistência é o ato do autor da ação, e somente do autor, tá? De caráter tipicamente processual, que não tem mais interesse no prosseguimento da ação. Esse ato de disposição depende de homologação do juiz, razão porque essa espécie de ato dispositivo é exceção à regra de que os atos processuais produzem efeitos imediatos. Fatos processuais são eventos que independem da vontade humana lícita e que são capazes de influir no processo. Exemplo, a morte de uma das partes que ocasiona a suspensão do processo. Fato processual natural. Tá legal? Rimou, filho. É um otário mesmo. Tá, desculpa aí. Atos reais. Se caracterizam pelo aspecto material. Atos jurídicos de evento físico. Exemplo, pagamento de custos. Princípios dos atos processuais. Impulso oficial, ônus processual e preclusão. Primeiro, impulso oficial, segundo o qual, uma vez iniciado, o processo deve ser impulsionado pelo juiz, independentemente da vontade das partes. Uma vez iniciada a ação penal pública, deve o juiz impulsioná-la até o final do julgamento, por exemplo. Ônus processuais. É o dever da parte que alega um fato, provar razão da forma pela qual a parte tenta reverter o que já se encontra em determinado processo. Ônus é a cominação ou imposição de praticar um ato. O ônus é um imperativo de interesse próprio. Quem tem ônus deve praticar determinado ato para ver seu interesse atendido. Quando a lei cria um ônus, o imperativo jurídico dá origem a uma situação alternativa e coloca o titular de um determinado interesse diante de um dilema, ou atende ao ônus ou sofre prejuízo resultante de seu não fazer, acredito eu. Preclusão é a perda do direito de manifestar-se no processo. É a perda da capacidade de praticar atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na forma prevista. É a perda de uma faculdade processual, no tocante à prática de determinado ato processual.
A preclusão refere-se também aos atos judiciais, e não só aos das partes. Para as partes, a preclusão pode se dar quando o ato não for praticado dentro do prazo estipulado, preclusão temporal, quando houver incompatibilidade com um ato anterior praticado, preclusão lógica, ou quando o direito à prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente, preclusão consumativa. Uma vez feito, não se volta. Petição inicial. Vamos ver aqui quantos minutos está. 15 minutos ainda, tem muita coisa para falar. É a peça processual que instaura o processo jurídico, levando ao juiz-estado os fatos constitutivos do direito, também chamados de causa de pedir, fundamentos jurídicos e o pedido. Para que a atividade jurisdicional contenciosa, composição de lide, seja exercida, é necessário que o interessado provoque-a, pois prevalece o princípio da inércia. A petição inicial é um instrumento pelo qual o interessado invoca a atividade jurisdicional, fazendo surgir o processo. Nela, o interessado formula sua pretensão, o que acaba por limitar a atividade jurisdicional, pois o juiz não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso demandado. Pedido imediato. Esse tem por fim uma tutela do direito material, aquilo que se busca como um bem da vida. Pode ser genérico nas hipóteses previstas na lei. É um bem que o autor pretende conseguir com essa providência. Pedido imediato. É sempre certo e determinado. É o pedido de uma providência jurisdicional do Estado. Exemplo: sentença condenatória, declaratória, constitutiva, cautelar, executória. Causa de pedir. É o conjunto dos fatos necessários para deduzir, com base em norma jurídica, que o autor é titular de um direito violado pelo réu. É o conjunto dos fatos com base nos quais se pode, se provados, afirmar a procedência da ação. Causa de pedir próxima. Fundamentos jurídicos do pedido. Causa de pedir remota. Menciona expressamente o fato. Requisitos formais da petição inicial. Isso aí você vai ver lá no artigo 319, em cada inciso. Inciso 1º. Indicação do juiz a que é dirigida. Afinal, a petição inicial é dirigida ao Estado, uma vez que é a quem se pede tutela jurisdicional. Indicação dos nomes, pronomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. É necessário analisar a legitimidade do autor e do réu para serem partes, bem como individualizar, distinguir as pessoas físicas e jurídicas das demais. O estado civil faz-se necessário para verificar a regularidade da petição inicial nos casos em que o autor precisa de outorga uxória, o endereço por causa da competência territorial e da citação do réu. Indicação de fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. São as causas de pedir que podem ser modificadas antes da citação do réu, mediante requerimento do autor, após a citação, com consentimento do réu, na revelia, após de nova citação do réu. Indicação do pedido com suas especificações, pois ele também limita a atuação jurisdicional. Valor da causa. Toda causa deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico, pois tal valor presta a muitas finalidades, como base de cálculo para a taxa judiciária ou das custas, definir competência de órgão judicial, definir competência dos juizados especiais, base de multa imposta ao litigante de má-fé, base para o limite da indenização. Os artigos 292 do CPC indicam qual o valor a ser atribuído a algumas causas, sob pena do juiz de ofício corrigir a petição inicial, determinando o recolhimento da diferença. Indicação das provas pelo autor. É praxe forense deixar de indicar as provas apenas protestando na inicial, todas que sejam necessárias. Em razão disso, surgiu um despacho inexistente no procedimento. Indiquem às partes as provas que efetivamente irão produzir. Tipo de provas: documental, pericial e testemunhal. Documental:
fatos que são comprovados somente por escrito; pericial, fatos que dependem de um parecer técnico; e testemunhal, fatos demonstráveis por testemunhas. Princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Nota-se que a cooperação não se restringe à relação parte-juiz, nem se limita ao relacionamento entre as partes. Portanto, deve haver cooperação das partes com o tribunal, bem como a cooperação do tribunal com as partes. O que se compreende no novo CPC, sob o rótulo de cooperação processual, são deveres que complementam a garantia do contraditório. Assim entendida, é o esforço necessário dos sujeitos processuais para evitar imperfeições processuais e o comportamento indesejável que possa dilatar injustificadamente a marcha do processo e comprometer a justiça e efetividade da tutela jurisdicional. Destaca-se que a cooperação é importante e indispensável em qualquer tipo de processo. Artigo 6, NCPC. Pedido certo e determinado. 324 do novo Código de Processo Civil. Eu vou deixar claro aqui, todos os códigos que eu vou falar aqui são do NCPC. Se tiver algum que não seja, eu não digo. Eu digo especificamente, mas os que são do NCPC, eu só vou dizer 324, 10, 6, entendeu? Beleza. Para continuar. Pedido certo e determinado. Prescreve o caput do artigo 324, que é de rigor a parte autora fazer o pedido determinado. Essa mesma norma processual traz ressalvas. Com respeito ao pedido certo, a previsão conhecida do teor do pedido certo, que é aquele feito de forma expressa com precisão, de conteúdo explícito, é dizer, a norma como padrão. Desacolhe pedido feito de forma implícita, tácita, velada. Entre mentes, a regra em comento abre exceção no tocante aos pedidos referentes aos juros legais, correção monetária e as verbas de sucumbência, aí incluídos os honorários advocatícios. Esses são considerados implicitamente pedidos pela parte autora. Já com respeito ao pedido determinado, entenda como aquele definido quanto à quantidade e qualidade. O inverso é pedido genérico ou indeterminado. Portanto, significa que a pretensão jurisdicional da parte é precisa, delimitada. Mas isso não quer dizer que a regra reclame uma expressão econômica. O legislador permaneceu fiel ao binômio certeza-determinação do pedido, como já se sucedia em 73. Seguiu novamente o princípio da economia processual, não dependendo, por conseguinte, de sua posterior liquidação. Em seu inciso 1º, consente seu pedido genérico nas ações universais, e ainda se o autor não puder individuar os bens almejados com a demanda por ação universal, entenda-se como aquela em que se busca em juízo uma universalidade de bens e da vida, uma totalidade ou generalidade. Nesse trilhar, atente-se para os ditames dos artigos 90 e 91 do CC. Quando a norma explica ou explicita que considera-se uma universalidade de fato a pluralidade de bens singulares, nesse caso podemos fixar os seguintes exemplos. Uma biblioteca, embora contenha vários livros, é considerada uma universalidade de bens, a biblioteca que guarnece todos os livros. Algo singular, unitário, igualmente os quadros de uma pinacoteca. Já com respeito ao artigo 91 do Código Civil, o mesmo menciona a universalidade de direito e como um complexo de relações jurídicas atinentes a determinadas pessoas e mais, detém valor econômico. O exemplo clássico dessa situação jurídica é o pedido formulado em petições de herança, quando não se tem ao certo a dimensão dos bens deixados pelo falecido. De outro modo, o inciso 2º disciplina a possibilidade do alcance do autor saber as consequências advindas do fato ou ato. A ilustrar esse cenário, a circunstância onde ocorra um atropelamento sem vítima fatal.
Essa, todavia, se encontra internada em um hospital particular há vários dias, com gastos diários com remédios, tratamentos, exames clínicos e laboratoriais, além de médicos particulares. Desse modo, nada obsta que seja ajuizada uma ação indenizatória, porém com pedido genérico. Justifica-se porquanto ainda não se pode mensurar de imediato, com a inaugural, o montante certo dos gastos. No inciso 3º, admite-se o pedido indeterminado quando a exatidão do pedido dependa de ato a ser praticado pelo réu. Esse comando se apruma, por exemplo, a ação de exigir contas. O autor pode exigir que o réu preste contas, seja condenado a restituir eventual saldo credor, o qual será determinado na ocasião da sentença. O pedido é genérico em razão de ato futuro, após a propositura da ação, a ser praticado pelo réu. Sua prestação de contas em juízo. O pedido indeterminado é uma exceção. O pedido genérico, sem amparo da norma processual em estudo, resultará em sentença sem resolução de mérito. Pedido genérico. Entende-se por ele aquilo que não vem medido, determinado pela sua quantidade ou grandeza, não estando dessa forma demonstrado por cifras ou por somas prefixadas. A interpretação sistemática, por sua vez, analisa normas jurídicas entre si, pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades, permite escolher o significado da norma que seja coerente com o conjunto. Principalmente devem ser evitadas as contradições com normas superiores e com princípios gerais do direito. Impede que as normas jurídicas sejam interpretadas de modo isolado, exigindo que todo o conjunto seja analisado simultaneamente à interpretação de qualquer texto normativo. Assim, não podemos buscar o significado de um artigo, de uma lei ou de um código. Ambos devem ser analisados em sintonia com a Constituição e as demais normas jurídicas. 27 minutos. Acumulação de pedidos, 292. O Código admite a acumulação de pedidos em um único processo. 327. Contudo, há restrições. 327, parágrafo 1º. Pedidos formulados devem ser compatíveis, seja competente o mesmo juízo para conhecê-los e o procedimento seja compatível entre todos os pedidos. No tocante ao primeiro requisito, a compatibilidade dos pedidos, esses devem admitir a coexistência, sejam conciliáveis um com o outro, não se exclua um em decorrência do outro. Havendo incompatibilidade nos pedidos, cabe ao juiz determinar que a parte autora faça a escolha de qual lhe seja mais conveniente. No entanto, o CPC excepciona quando a matéria tratada nos pedidos diz respeito à acumulação subsidiária ou alternativa. 327, parágrafo 3º. O segundo pressuposto diz respeito à competência absoluta de juízo para julgar todos os pedidos. Igualmente, a diretriz fixada no artigo 62 do CPC, quando reza ser interrogável a competência nas situações ali situadas, em razão de matéria, pessoa ou função. Havendo incompatibilidade dos pedidos direcionadas a um mesmo juízo, entende o STJ que os pedidos compatíveis podem ser apreciados e julgados pelo juízo onde foi primeiro intentada a ação, e nos limites de sua jurisdição. O pedido remanescente incompatível deverá ser rechaçado pelo juízo competente, mas poderá ser apreciado em uma outra demanda, no entanto, no juízo adequado. Súmula 170 do STJ. Em face disso, percebe-se que, concernente a procedimentos distintos para os pedidos, como, por exemplo, concernente à competência relativa, entra em cena a questão da conexão e do juízo prevento, existindo procedimentos distintos para os pedidos, como, por exemplo, procedimento comum e especial. Prevalecerá o rito comum em detrimento desse. Isso aí é tudo que você acha, essa parte que eu falei agora, do 327. Lê ele inteiro que você vai ver. Espécies de acumulação, própria ou propriamente dita. Ocorre quando o autor tem interesse no acolhimento de todos os pedidos formulados. Pode ser simples, os pedidos são independentes entre si, ou seja, poderiam ser objeto de ação autônoma, e sucessiva,
se dá quando existir entre os pedidos uma relação de prejudicialidade, ou seja, para análise de um depende a análise do outro, como por exemplo, investigação de paternidade com pedido de alimentos. Tá legal? Cumulação imprópria ocorre quando o autor não pretende o acolhimento de todas as pretensões acumuladas. Podem ser alternativa ou eventual subsidiária em ordem sucessiva ou sucessiva. Alternativa se dá quando o autor pede uma coisa ou outra. A sucessiva se dá quando o autor faz um pedido principal e propõe para hipótese de rejeição daquele pedido pedidos secundários ou supletivos. Nos pedidos simples vai ter um capítulo para cada decisão. Nos pedidos sucessivos você vai ter um capítulo e uma decisão, já que todos eles se entrelaçam no final. Alteração do pedido. Quais são as possibilidades de alteração do pedido e da causa de pedir no novo CPC? Antes da citação, a alteração independe do consentimento do réu. Isso ocorre porque a modificação, alteração ou aditamento não traz nenhum prejuízo ao réu, já que só com a citação ele passará a integrar a relação processual. Depois da citação e até a decisão de saneamento, exige-se o consentimento do réu. O réu tem 15 dias para se manifestar, mesmo prazo do CPC 73, e pode requerer prova suplementar, em homenagem ao princípio do contraditório. Após o saneamento, não é possível alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir, ainda que o réu dê o consentimento. Isso porque a demanda tem que se estabilizar. Não é possível que se dê continuidade ao processo, à fase instrutória, sem que se saiba qual a controvérsia que será decidida. Vale ressaltar que essa regra, por expressa disposição do artigo 200, disposição do CPC 2015, 329, parágrafo único, se aplica à reconvenção e à respectiva causa de pedido. Não poderá ocorrer alteração se não houver a concordância do demandado e se já tiver havido o saneamento do efeito. Não se poderá mais alterá-lo, já que ocorre a estabilização da lide, trazendo segurança jurídica aos envolvidos, em especial não surgindo nenhuma surpresa que possa colocar em xeque o efetivo contraditório não priorizado no novo Código. Deixa eu ver aqui. Não se deve confundir a emenda ou correção com alteração, mudar algo antes existente, ou aditamento, aumentar algo que antes existia, do pedido e ou da causa de pedir formulado na petição inicial, 329. O CPC delimita prazos para tais desideratos. Continuando, causas de indeferimento da petição inicial, é isso mesmo? Inépcia. O indeferimento da inicial, com base no artigo 330, inciso 1º, tem como causa inicial, se a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, apresentar pedidos que são incompatíveis entre si, qualquer uma das hipóteses de inépcia que vem elencadas no artigo 1º do mesmo artigo. A petição inepta, quando contém vícios relativos ao líbelo, isso é, relativos ao pedido ou à causa de pedir, quais sejam, a inicial não possui pedido ou causa de pedir, o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, se lhe falta pedido, o Estado juiz está impedido de acionar mecanismos próprios ou da jurisdição. Se o autor formulou pedido genérico fora das hipóteses consentidas, será o caso de indeferimento da petição. Se da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, ou inicial contém pedidos incompatíveis entre si, cabe indeferir a petição inicial. Quando o autor
ou o réu por parte manifestamente ilegítima ou carecer de interesse processual, porque não preenche, nas duas hipóteses, as antigamente chamadas condições da ação. Se tiver também decadência ou prescrição, esses institutos têm o condão de impedir que a relação processual vá adiante por retirar de plano a possibilidade de atuação jurisdicional sobre o caso. Emenda da petição inicial. No campo processual, quem emenda, corrige, conserta. Por isso, emenda-se a petição inicial para expungi-la de alguma incorreção. Como sabemos, o sistema jurídico impõe ao autor que, ao propor uma demanda, atenda a certas exigências formais. Se, ao tentar satisfazer alguma dessas exigências, o autor o fizer de modo equivocado, a petição inicial deverá ser emendada. No enunciado do artigo 284 do CPC, a referência à emenda de petição inicial. Improcedência liminar. Ela é uma decisão que resolve o mérito da demanda, nos casos que a improcedência possa ser verificada desde já, mesmo antes da decisão do réu. É um instituto regulado no artigo 332. Deixa eu ver aqui. Sim, prescrição e decadência. Certo. Muito bem. Tutela antecipada. Pode ser conceituada com a antecipação dos efeitos da sentença condenatória, para que, quando há alguma obrigação urgente, possa ser efetivada de modo a não prejudicar o autor, não devendo este ser submetido à morosidade da execução de sentença nos trâmites do devido processo legal. A importância desse instituto jurídico se versa no que tange à proteção de direitos do autor. Em casos em que o perigo possa surgir quando a coisa é necessária para a composição de outra que tem prazo para entrega. Há necessidade de urgência no cumprimento da lide para não prejudicar o credor em sua obrigação de entrega. O réu é obrigado a entregar com urgência a coisa para que o autor possa cumprir com a sua obrigação de entrega no prazo determinado com o terceiro. Se isso não acontecer, o autor sairá prejudicado. Por esse motivo, a tutela antecipada tem tamanha importância, por ser um instituto jurídico que protege o autor quando ele precisa cumprir uma obrigação mista. A respeito do devido processo legal, este só se realiza em alguns casos quando é feita a antecipação da tutela. O instituto da tutela antecipada existe de fato para que o autor não seja prejudicado pelo longo e demorado processo civil, tornando a prestação jurisdicional eficaz, não embaraçando o autor que tenha razão nos vários procedimentos burocráticos do devido processo legal. É incrível, você tosse e não tem nada, mas tem alguma coisa apesar de não ter nada. É complicado o negócio desse. Vide o artigo 300, tá? Ai. A tutela de urgência pode ser concedida também em sentença. Tutela de urgência exige perigo em mora, perigo na demora, né? A tutela de urgência antecedente ou incidental pode ser cautelar, quando for conservativa, ou antecipada, quando for satisfativa. A tutela antecipada é satisfativa.
já satisfaz o direito. Requisitos para isso: o fumus boni iuris e periculum in mora. Segundo o Código, consiste na probabilidade da existência do direito. Faz-se um juízo de probabilidade, não de certeza, razão pela qual a cognição do juiz é sumária. Tá bom? Isso é importante. Né? Muita coisa que eu estou dizendo aqui é importante cair em muita prova de processo. Então tome cuidado. Periculum in mora, segundo o Código, consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Um plano de saúde que não autoriza a cirurgia e então o autor faz um pedido de tutela antecipada. Se não for concedida a tutela antecipada, a pessoa pode até morrer, porque não houve a cirurgia. Não pode haver risco de irreversibilidade fática, tá? Não pode haver esse risco. Por exemplo, o juiz concede uma tutela antecipada para demolir o prédio. Não é possível o juiz revogar essa tutela após ter demolido. Tutela antecipada para destruir documentos se torna irreversível. Tutela antecipada para rever o embargo de uma obra que causará danos ambientais irreversíveis é outro exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. 41 minutos. Vamos aqui, comunicação dos atos processuais. Devemos ter a maior cautela possível na confecção desses atos processuais e diligência ímpar em seu cumprimento, pois qualquer violação às prescrições legais pode invalidar a comunicação e, por conseguinte, invalidar todo o processo. Leia 280 NCPC. Tá? A citação é considerada uma condição de eficácia do processo em relação ao réu. Além disso, requisito de validade de atos processuais que lhe seguirem. Para que o processo possa ser eficaz perante o réu, é imprescindível a existência e regularidade da citação, com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. A citação tem o seu conceito delineado no 238 CPC. Leia. É através da citação, em regra geral, que o réu toma ciência da existência do processo e, assim, pode tomar parte daquela relação jurídica. O comparecimento espontâneo do citando supre a falta ou nulidade de citação, conforme determinado o artigo 239. A citação como ato convocatório é evento que marca o início da contagem dos prazos processuais para as partes. Logo, para todos os envolvidos é vital que, por um lado, se tenha a maior regularidade no ato citatório e que seja evitado qualquer nulidade de citação, né? Vendo, né, o que pode acontecer. Outra consequência da citação é a revelia, né? Ela é a forma de chamar o réu ao processo para que este tome conhecimento da acusação que lhe é imputada e assim exerça o seu direito de ampla defesa e contraditório. Sem a citação do réu, não há configuração da relação triangular e processual, que por sua vez torna a sentença processual nula e insanável. Tá bom? Vamos ver aqui os efeitos e eu acho que eu vou passar já para a parte 2, já que estamos na página 13. Eu achava que a leitura ela ia ser muito demorada, mas ela está sendo bem rápida, cara. É impressionante. Prevenção. O juízo que primeiro ordenou a citação torna-se prevento, prevenido para todas as outras ações que forem conexas ou continentes àquela. Litispendência. Isso aí eu estou falando dos efeitos, tá? Prevenção, litispendência. Citação pode induzir a litispendência, pois ao trazer o réu ao processo, podem-se analisar os elementos identificadores da ação, de modo a poder constatar a litispendência. Pressuposto processual negativo consiste na existência de duas ações idênticas. Tornar a coisa litigiosa, litigiosidade. A citação vincula o objeto discutido no processo ao seu resultado. Qualquer alteração na titularidade da coisa, em regra, não se opõe ao processo após a citação. Constituir o devedor in mora.
O ato de citação é um evento capaz de constituir o réu em mora, ou seja, tornar o devedor inadimplente para todas as consequências legais daí decorrentes. E também interromper a prescrição. Né? É interrompida pela citação e o efeito retroage à data da distribuição da ação, desde que o autor promova a citação nos prazos previstos em lei. Negócios jurídicos processuais têm por objeto o próprio processo em sua estrutura, na sua dinâmica, do próprio processo, de suas condições de desenvolvimento ao longo do procedimento. Citação real. Quando se tem a certeza de que a informação chegou ao conhecimento do citando. É aquele que deve ser citado. É o modo ideal. São os casos da citação feitas pelo correio ou oficial de justiça, em hipóteses em que a não apresentação de defesa no processo legal leva à revelia. Citação ficta. Quando não há certeza de que a informação chegou ao conhecimento do citando, mas para viabilizar o segmento do processo, cria-se ficção, presunção jurídica de que a informação chegou ao seu destinatário. É um meio utilizado para salvaguardar o direito de ação do autor, pois este não pode ser prejudicado pelo desaparecimento do réu. São os casos de citações feitas por hora certa, hora marcada ou edital, hipótese em que a não apresentação da defesa no prazo legal não leva à revelia. Quanto ao local, em regra, a citação dá-se-á no local em que o réu for encontrado. Vamos aqui ver. Bora dividir, tá? Tá bom. Deixa eu só pegar essa última parte aqui. Deixa eu ver quantos minutos são. 46, dá para falar alguma coisa ainda. Intimação é o documento de comunicação expedido pelo juiz que pode se dar por carta ou mandado, a fim de que alguém tome ciência dos atos e termos do processo, compareça em audiências ou cumpra determinada ordem judicial. Intimação é o ato pelo qual se dá a ciência a alguém dos termos do processo para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Intimação trata-se do ato de comunicação processual da mais relevante importância, pois é da intimação que começam a fluir os prazos para que as partes exerçam os direitos e faculdades processuais. A intimação é uma espécie de ato processual judicial de caráter informativo, podendo conter ou não alguma ordem judicial a ser cumprida, realizada através da comunicação das partes, seus advogados, órgãos do Ministério Público, auxiliares da Justiça ou de terceiros, quanto à realização de algum acontecimento que possa decorrer efeitos jurídicos. Ela se diferencia por ter como único objetivo as partes sobre os atos e termos do processo, bem como solicitando o que deve ser feito ou não a partir daquele momento. As intimações podem ser feitas por imprensa oficial, por cartório e pelo próprio escrivão ou pelo oficial de justiça. Cartas rogatória, precatória e de ordem. Precatória é a forma de comunicação realizada entre juízos de uma das comarcas distintas, ambos juízes da mesma hierarquia, né? Sendo uma forma a colaboração entre juízes visando o cumprimento dos atos judiciais. A carta precatória é utilizada quando as partes de um processo residem em comarcas diferentes. Carta rogatória é similar à carta precatória, mas se diferencia desta por ter caráter internacional, ou seja, é um instrumento jurídico de cooperação de um juiz brasileiro para um juiz de outro país. E a carta de ordem é a ordem de um tribunal superior para um tribunal ou juiz de hierarquia inferior. Caráter itinerante consiste em que, uma vez deprecada por um juiz de uma determinada comarca para um outro juiz de outra comarca, com a finalidade de citação do réu, que tenha domicílio nessa outra comarca, caso esse réu não seja localizado porque se mudou para outra comarca, o juiz deprecado remeterá a carta precatória para o novo juiz, sem a necessidade de que a carta precatória volte ao juiz original, para que esse a depreque novamente ao da nova comarca. Caso o réu já tenha se mudado para uma quarta comarca, o juiz da terceira também poderá remeter a carta precatória para o novo juiz dessa comarca, sem retorná-la ao original e assim por diante. A carta persegue o réu. Ele tenta fugir, mas não tem para onde escapar.
Então, vamos dividir por aqui e continuamos em audiência de mediação e conciliação em diante.